sinta toda a emoção. King FM, a sua rádio online. King FM, a sua rádio gospel, uma bênção no ar. Bem-vindo à Rádio King FM, a sua rádio online, falando do Senhor Jesus, falando da palavra, trazendo amor, confiança e esperança todos os dias para você que participa conosco da Rádio King FM. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse programa e logo em seguida a gente já vai passar pela palavra, porque hoje tem algo muito interessante para a gente conversar. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por todos os dias e por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa casa. Pai, muito obrigado que a palavra do Senhor hoje venha ao nosso coração como fonte de vida, fonte de alimento espiritual e que o seu servo seja usado nesta noite para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Está começando para você agora mais um programa Palavra que Liberta. Aleluia! Já estamos aqui na rádio nesse momento, né? Com o pastor Michael, está ali comigo, né, pastor? Pastor Cláudio, é um prazer estar com o senhor nessa noite. Você que está aí ouvindo a palavra do Senhor, Deus muito abençoe a sua vida. Aleluia! Pastor, só o tema para nós hoje, para os nossos ouvintes. Nessa noite eu estarei falando sobre a realidade do inferno. Rapaz, esse tema aí é profundo, hein? Profundo e perigoso. É um tema bíblico muito importante. Gente, olha, então, como ele disse, nós vamos ter uma palavra hoje especial e você precisa ouvir essa palavra, você precisa edificar a sua alma e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Nós só vamos passar os nossos comerciais, os nossos anunciantes, e eu já vou direto com o pastor Mike, porque o tema hoje promete e é um assunto que tem que ter tempo para explicar. Então, hoje nós vamos reduzir um pouco a nossa programação em si, né? Para nós estarmos participando cada vez mais da palavra do Senhor. Não é isso, pastor? Exatamente, bênção demais. Tempo para a palavra. Glória a Deus por isso, pastor. Aleluia. Já voltamos, hein? Bateu, arranhou ou amassou? Chegou a hora de deixar o seu carro como novo. Na Ciro Auro Bari, somos líderes em pintura e reparos automotivos. Aqui não restauramos apenas o seu carro, restauramos também a sua confiança nas estradas. Com tecnologia de ponta e uma equipe especializada, garantimos resultados impecáveis e satisfação total. Venha conferir porque a Ciro Auro Bari é referência no mercado. Ciro Auro Bari, qualidade que você merece, confiança que você conquista. Acesse ciroaurobari.com ou ligue agora 508-373-2149. Ei, panificadora? Não é qualquer uma. Pão da Hora, com mais de 20 anos de experiência, oferecendo o melhor para seus clientes, buscando inovações e se tornando referência de sabor e qualidade. Confeitaria, panificação, salgados e encomendas em geral. Ah, fazemos remessas de dinheiro. Pão da Hora, a sua panificadora em Leominster, 225 Lancaster Street, 978-719-6089. Seu sonho é se tornar um jogador de futebol profissional. Venha fazer parte da AFC Paulista, Escola de Futebol Infanto-Juvenil, treinamentos especializados, estrutura completa para desenvolvimento esportivo, avaliações e encaminhamento para grandes clubes de futebol. Na AFC Paulista, seu talento encontra oportunidade. O próximo grande jogador pode ser você. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 55 11 9 4740 8876. AFC Paulista. O seu caminho para o futebol começa aqui.
É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo todos vocês. Mais uma vez nós estamos conectados na Rádio King FM e hoje nós temos uma mensagem especial. Então eu já vou passar direto a palavra já para o pastor Michael, para ele já estar trazendo a dissertação dessa palavra para nós podermos ganhar um pouco mais de tempo, porque o tempo aqui é o necessário para a palavra de Deus. Então, pastor Michael está com a palavra nesse momento. Pastor Michael. Meus amados ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, você que está ligado na rádio, ouvindo nesse momento ou depois, eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Meu nome é Michael Ferreira de Jesus, sou pastor há 10 anos, esse ano completo 11 anos de pastorado, e eu quero compartilhar uma palavra bíblica ao seu coração, na instrumentalidade do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Abra o seu coração, se você puder, no momento, abrir também a Bíblia, texto bíblico de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28, é o texto bíblico que eu quero pegar como base para esta ministração. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, que apresenta Jesus na faceta de leão, capítulo 10, versículo 28, palavras de Jesus Cristo. Diz assim o texto bíblico: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Algumas traduções diz fazer perecer no Guiena tanto a alma como o corpo. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida, a minha casa, a minha família, cada ouvinte, a vida e a família do pastor Cláudio. Apresento cada um, Senhor, que irá ouvir, Senhor, e aqueles que estão nesse momento ouvindo a tua palavra, palavra esta que é viva, eficaz, mais penetrante que espada, ó Pai, alguma de 2 gumes, porque ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Fala a cada ouvinte, Senhor, o que eu oro em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós acabamos de ver um texto bíblico, acabei de ler um texto bíblico, Mateus capítulo 10, versículo 28, digo, palavras de Jesus Cristo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Guiena, no inferno, tanta alma como o corpo. A Bíblia, ela apresenta a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui para não temer aquele que pode matar o corpo. O ser humano, no seu ser completo, quando nós estudamos a doutrina bíblica de antropologia, a antropologia bíblica, não a antropologia, apenas o estudo sobre o homem, mas a antropologia bíblica, aquilo que a Bíblia diz sobre o homem, doutrina bíblica essa que também é conhecida como teantropologia, é o estudo sobre o homem. O homem no seu ser completo, ele é espírito, alma e corpo. 1/3 do ser humano é físico, é matéria, é o corpo físico. Porém, 2/3 do ser humano, espírito humano e a alma, o nefesh, o psique, o espírito, o rua ou pneuma, são partes espirituais. 2/3 do ser humano, portanto, é espiritual. O espírito humano e a alma. O espírito humano e a alma não morrem. Portanto, Jesus Cristo está dizendo aqui que ele tem o poder de fazer perecer no Guiena, no inferno, tanta alma como o corpo. Pois quando nós olhamos para o que a Bíblia diz sobre a doutrina da ressurreição, a Bíblia Sagrada nos diz em Daniel capítulo 12, versículo de número 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão
uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O evangelista João, no capítulo 5, versículo 28 e versículo 29, ratifica esta verdade sobre a doutrina da ressurreição. Duas modalidades de ressurreições: ressurreição para a vida eterna e ressurreição para condenação, para horror eterno. O texto bíblico de João capítulo 5, versículo 28 e 29, nos diz a Bíblia, palavra de Deus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A Bíblia Sagrada apresenta duas modalidades de ressurreição: ressurreição para a vida e para a condenação eterna. A segunda morte, a segunda ressurreição, ela ocorrerá no juízo final, conhecido como trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 em diante. A Bíblia fala sobre o trono branco. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar aos mortos que nele estavam. A morte e o Hades, ou Hades, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. O texto bíblico de Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, está falando desse momento da segunda ressurreição, que ocorrerá no trono branco, no juízo final. Todos os ímpios de todas as épocas irão ressuscitar para o julgamento final, e eles serão julgados segundo as suas obras e serão lançados no Guiena, o lago de fogo, o verdadeiro inferno. Nós encontramos, à luz da palavra de Deus, algumas palavras concernente ao mundo dos mortos. Nós encontramos no hebraico no Antigo Testamento, pois o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes no aramaico. Nós encontramos a palavra Sheol, referindo-se ao mundo dos mortos, que equivale à palavra grega. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné e algumas partes no aramaico. A palavra no grego koiné, que equivale à palavra Sheol no hebraico, é a palavra Hades, que é a mesma localidade, este estado intermediário, o mundo dos mortos. Observe que quando a pessoa morre, o pó volta para o pó, como nos diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7. Mas o espírito volta para Deus que o deu. E quando abrimos a Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 27, nós encontramos a Bíblia falando: porquanto é ordenado aos homens que morram uma só vez, e depois disso vem o juízo. Você que me ouve nesta oportunidade, eu não trago uma palavra de autoajuda nesse momento. Eu não estou trazendo uma palavra de coach. Estou lhe trazendo uma palavra bíblica sobre a realidade do inferno. A morte é uma realidade. Existem algumas coisas que podem acontecer a qualquer momento. Uma delas, o arrebatamento da igreja, que é iminente. A doutrina da iminência é bíblica. Outra realidade que pode acontecer a qualquer momento é a morte. Quem garante que eu e você vamos viver mais um dia? Quantas pessoas já morreram no dia de hoje?
Só para você ter noção, cerca de 54 milhões e 750 mil pessoas aproximadamente morrem no mundo em um ano. É aproximadamente 150 mil pessoas que morrem no mundo por dia. Só nos Estados Unidos, cerca de 8 mil pessoas morrem por dia. 3 milhões de pessoas aproximadamente morrem nos Estados Unidos por ano, o dobro do Brasil. No Brasil, morrem cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano e cerca de 4 mil pessoas por dia. Eu saí da cidade de Nashua, do estado de New Hampshire, e estou aqui no estado de Massachusetts para lhe pregar uma mensagem bíblica sobre a realidade do inferno. Eu andei 50 minutos de carro, passei em frente de alguns cemitérios e eu estive pensando, meu Deus, essas pessoas que foram sepultadas nesses cemitérios que eu passei, será que elas morreram salvas? A pergunta que não quer calar é essa: se você morrer, ou se eu morrer, que Deus te guarde, que Deus me guarde. A minha bendita esperança, acredito que a sua também, é estar vivo no arrebatamento, pois nem todos morreremos, como nos diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 em diante. Mas a morte, ela pode chegar. A dona morte pode chegar para uma criança, para um adolescente. A dona morte não olha se a pessoa é negra, branca, homem, mulher. A dona morte não olha a condição financeira, se você é rico, se você é de uma classe social bem-sucedida ou não. A dona morte, ela chega e pode chegar para qualquer um de nós. E a pergunta que não quer calar é essa: se você morrer hoje, se eu morrer, para onde você irá? Aonde você irá passar a sua eternidade? O inferno não é uma invenção da igreja. O inferno não é uma mitologia, uma figura mitológica. O inferno não é invenção de pastores para amedrontar as pessoas. O inferno é uma doutrina bíblica ensinada por Jesus Cristo, pelos profetas e pelos apóstolos. Mateus capítulo 5, versículo 22. Mateus capítulo 10, versículo 28, o texto que eu li. Mateus capítulo 13, versículo 41, versículo 42. A Bíblia usa a palavra inferno, que é uma palavra polissêmica. Na realidade, inferno é uma palavra latina, da Vulgata Latina, através de Jerônimo. Mas nós encontramos a palavra Sheol no hebraico, Hades no grego, koiné. Encontramos tártaro, encontramos abismo e encontramos Guiena, que foi o texto de Mateus 10, 28, aonde o próprio Jesus diz que ele tem o poder de fazer perecer no Guiena, no inferno, o lago de fogo, tanto a alma como o corpo. As pessoas que irão para o inferno irão espírito, alma e corpo, pois ressuscitarão para serem julgadas segundo as suas obras e serão lançadas no lago de fogo e enxofre, o Guiena, o verdadeiro inferno, no seu ser completo. Algumas pessoas não acreditam no inferno, mas acreditando ou não no inferno, o inferno é uma realidade. Nesse exato momento, existem pessoas que estão na antessala do inferno, estão no Hades, no lugar de tormentos. Acreditavam ou não no inferno, mas estão lá porque morreram sem Cristo, sem a salvação. John Lennon, por exemplo, um cantor muito conhecido, com certeza você conhece, ele disse certa feita que o inferno está aqui mesmo. Para ele, o inferno era mais uma metáfora para o sofrimento terreno,
Porém, John Lennon estava equivocado. O inferno não é aqui. O inferno, ele é real. O inferno existe. Zeca Pagodinho fez uma declaração certa feita em uma entrevista concedida no ano de 2011 para o quadro O Que Vi da Vida do programa Fantástico na TV Globo. Ele disse: eu acho que Deus é bom. Por que me tirar de um mundão desse tão bom, com uma cerveja gelada, mulheres bonitas, pra lá e pra cá? Vai me tirar daqui para me levar para onde? Para me ficar no céu com duas asinhas e uma harpinha na mão? Não vai ficar bem em mim, cara. Nesse caso, eu prefiro até descer. Também não acredito que o inferno, disse Zeca Pagodinho, seja tão ruim assim, não. Um inferninho é legal, nem é tão ruim, um foguinho e tal. O problema lá é o calor. Zeca Pagodinho estava enganado concernente a esse pensamento em relação ao inferno. No inferno não haverá cerveja gelada. No inferno não haverá, mulheres bonitas para lá e para cá. Algumas pessoas zombam do inferno, dizendo: no inferno é onde estarão todos os meus amigos. Vamos fazer uma festa lá. Alguns zombam, dizendo: mas no inferno não existem amigos. No inferno não tem festa. Alguns falaram: prefiro reinar no inferno do que servir no céu. Tolo, louco, quem disse isso? Se eu for para o inferno, pelo menos estarei aquecido. Olha como alguns se referem ao inferno zombando. Eu vou lhe falar sobre alguns sofrimentos do inferno, mas permita-me trazer a zombaria de alguns concernente ao inferno. Alguns falaram: não tenho medo do inferno, ele provavelmente nem existe, mas não é isso que a Bíblia afirma. O inferno é real, o inferno, ele existe. Alguns falaram: não acredito no inferno, mas se existir, estarei lá como VIP, no Guiena, lago de fogo, verdadeiro inferno. Não existe área VIP. 5 tipos de tormentos do inferno, pelo menos. Nesta oportunidade eu quero destacar para você que me ouve um dos tormentos do inferno e também da antessala do inferno, conhecida como Hades, lugar de tormentos. Primeiro, a consciência, que é o tribunal da alma. A consciência, quando nós olhamos para o texto bíblico de Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, aonde Jesus conta uma história verídica. Não se trata de uma parábola, pois as parábolas de Jesus não possuem nomes próprios. Abraão seria uma parábola? Observe, Moisés é uma parábola? Claro que não. O texto diz Lázaro, um nome próprio. As parábolas de Jesus não têm nome. Nós temos a parábola do filho pródigo. Qual é o nome do pai? Não temos, pois é uma parábola, parabolê. Qual o nome dos filhos, dos 2 filhos? Nós não temos, pois é uma parábola. A parábola da dracma perdida, a mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Nós não temos o nome da mulher dentro dessa parábola, pois se trata de uma parábola. Mas Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, Jesus, ele conta uma história verídica e o texto é bem claro em mostrar que o rico estava no lugar de tormentos e a consciência, ele chega a dizer que ele tem 5 irmãos. Pai Abraão, permita que Lázaro avise os meus 5 irmãos, mande Lázaro ir lá avisar os meus 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar. A consciência
é um dos tormentos do Hades, dessa antessala do inferno, do verdadeiro inferno, Guiena, o lago de fogo. As pessoas que serão lançadas no juízo final no trono branco, no Guiena, o lago de fogo, estarão lá conscientes das oportunidades que tiveram, dos panfletos que receberam de evangelismo, das vezes que até pregaram, pessoas que pregavam a palavra de Deus, pastores, presbíteros, pessoas que estavam cantando na igreja, mas que morreram sem a salvação, serão lançados no Guiena, no lago de fogo e enxofre, e passarão a eternidade. Eu não estou falando de 5 anos, 10 anos, 1 trilhão de anos. Eu estou falando da eternidade, pois é isso que a Bíblia diz. A consciência é um dos tormentos do inferno. A presença de demônios, pois os demônios serão lançados no Guiena, o lago de fogo e enxofre. E os ímpios, aqueles que morreram sem a salvação, irão ressuscitar no juízo final, serem julgados segundo as suas obras e lançados no lago de fogo e enxofre, e passarão a eternidade, pastor Cláudio, com a presença de demônios. A ausência de amigos é um outro tormento no inferno. Lá não haverão amigos para conversar, para tomar um café, para bater um papo, para ir no mall. Não, a ausência de amigos é um dos tormentos indizíveis do inferno. Outro tormento do inferno é que no inferno não haverá projetos de fuga, não tem como fugir do inferno, não tem como escapar do inferno. As pessoas que estão agora nessa antessala, no Hades, lugar de tormentos, não tem como sair de lá, não tem como eles saírem de lá. A Bíblia fala sobre o inferno é uma realidade, e eu coloco como o maior tormento do inferno, que é a ausência da presença de Deus. No inferno não haverá o gozo da presença de Deus. Hoje a pessoa peca e o pecado faz separação entre Deus e nós, mas a pessoa arrepende dos seus pecados, ela se humilha diante do Senhor e logo a presença, ela volta a sentir a presença de Deus. Mas no inferno e também no Hades, a antessala do inferno, a presença de Deus está lá, mas como justiça, porque Deus é justo, é atributo inerente da sua natureza. Alguns dizem, Deus é bom e Deus não lança ninguém no inferno, mas esquecem que esse Deus que é bom, que é amor, também é um Deus que tem como atributo inerente na sua natureza a justiça. Deus é justo, e as pessoas que estão agora no lugar de tormentos estão sem esse gozo, alegria da presença de Deus, e passarão a eternidade no Guiena, o lago de fogo e enxofre, sem o gozo e alegria da presença de Deus. A Bíblia chama o inferno de lugar de suplício. A Bíblia chama o inferno de lugar de sombras, lugar de tormentos, lugar de penas e açoites. Eu sei que esta mensagem, ela não é uma mensagem muito pregada nos púlpitos das igrejas. Eu não tenho compromisso em lhe agradar. Se você quer ouvir algo que massageie o seu ego, vá para o YouTube e procure uma mensagem de autoajuda. Mas a minha responsabilidade é com a palavra de Deus, e eu preciso lhe alertar sobre a realidade do inferno. Eu estou aqui nesta oportunidade pregando 7h31 aqui nos Estados Unidos sobre a realidade do inferno. O inferno é um lugar de vergonha, de horror eterno, de castigo eterno. No inferno haverão frequentadores de igrejas, pessoas
que nunca nasceram de novo, mas que frequentavam as igrejas. Igrejas essas que algumas até serviam ceia do Senhor para essas pessoas que frequentavam a igreja, pessoas que não eram batizadas nas águas, pessoas que não tinham compromisso com Deus. A ceia do Senhor é para quem é batizado nas águas. Se você frequenta uma igreja que não prega a palavra de Deus, que não prega as doutrinas bíblicas e que está lhe dando ceia, mesmo você não sendo batizado nas águas, eu lhe aconselho nesse momento, saia dessa igreja. Essa igreja não é igreja bíblica. Essa igreja está preocupado com números, está preocupado com o seu dinheiro, mas não com a sua alma. Procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. Antes, há muitos anos atrás, eu falava, procure uma igreja mais perto da sua casa, mas hoje está complicado. Existem igrejas que são na realidade sinagogas de Satanás. Portanto, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia, da palavra de Deus, pois o inferno é real. No inferno haverão frequentadores de igrejas, amigos de crentes, pessoas religiosas que fizeram caridades, pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas pobres. O Lázaro de Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, ele não foi salvo porque ele era mendigo, e o rico do texto bíblico, que é um fato verídico e não é uma parábola, Jesus estava contando um fato verídico. Ele não foi para o lugar de tormentos no Hades porque ele era rico. Existem pessoas que são pobres, mas são orgulhosas, soberbas, presunçosas, e existem pessoas ricas que são pessoas humildes. A salvação não está em ter ou não ter dinheiro. Salvação está em Cristo Jesus. O mendigo Lázaro, ele foi salvo por causa de salvação de Cristo, da esperança de Cristo, de estar em Cristo. Pois a Bíblia Sagrada nos diz em Atos, capítulo 4, versículo de número 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode ser uma pessoa piedosa, uma pessoa de boas obras, você pode ajudar o necessitado, você pode vender a sua casa e dar para um mendigo, mas você não será salvo por isso. O salvo pratica boas obras, mas ninguém é salvo pelas obras. Salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Salvação não está em Buda, salvação não está em Maomé, salvação não está em Allan Kardec, salvação não está em Maria. Maria, a mãe de Jesus, foi a mais bem-aventurada entre as mulheres. E aqui o meu respeito aos católicos, mas observe, salvação não está no pastor, salvação não está em Maria, mãe de Jesus, salvação não está em Buda, em Allan Kardec, em Maomé, salvação está em Cristo Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Egoemi rodosa leiteia e zoe. Jesus não é um caminho, não é um artigo indefinido, o artigo é definido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há salvação fora de Cristo Jesus. No inferno haverão compositores, cantores, escritores, poetas, filósofos, pastores, cantores, instrumentistas, atores, atrizes, modelos, atletas, jornalistas, arquitetos, pilotos, engenheiros, bancários, políticos, autoridades diversas, jogadores, surfistas,
reis, rainhas, imperadores, governadores, magistrados, brancos, negros, ruivos, gente de toda cor, tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, adúlteros, idólatras e todos os mentirosos, pois o mentiroso é filho do diabo, pois o diabo é o pai da mentira. Eu preciso lhe alertar nesse momento sobre a realidade do inferno. Também haverá, digo, no inferno, pessoas que viveram na igreja, mas que nunca tiveram uma vida verdadeira em Cristo, não nasceram de novo. Pessoas que chegaram até a fazer a obra do Senhor, foram obreiros, instrumentistas, mas levaram uma vida de iniquidade. Por isso ouvirão do Senhor, como diz Mateus capítulo 7, versículo 23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui nesse momento, eu quero afirmar à luz da Bíblia, da palavra de Deus, que as pessoas que suicidam, pois a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo de número 13, não matarás, e no hebraico, matarás é não assassinarás, também tem esse sentido, e o homicida e aquele que tira a própria vida, ele comete o autoassassinato. A Bíblia Sagrada nos diz que aquele que é assassino não tem a vida eterna, e o suicida, o lugar dele é o lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 15, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. É claro que nós nos compadecemos e temos que nos compadecer. Não quero ser indiferente com os familiares, com os amigos, daqueles que perderam um amigo, um ente querido, que suicidaram, mas o suicídio à luz da Bíblia é autoassassinato. Não matarás, também não assassinará, e o suicídio é autoassassinato. Eu creio biblicamente que se a pessoa teve um tempo de arrependimento e se arrependeu verdadeiramente da besteira que ele fez, de tentar tirar sua própria vida, mas não teve como reverter, eu creio na salvação dessa pessoa. Mas a Bíblia Sagrada nos diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não sou eu, é a Bíblia Sagrada que nos diz que os assassinos não têm vida eterna. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Pastor Michael, quem é que vai para o inferno? Eu vou lhe falar à luz da Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, a palavra de Deus. De fora, digo, ficam os cães. Cães aqui são os falsos pastores, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. E é bom relembrar nesta oportunidade que idolatria não é só prostrar diante de uma imagem, idolatrar pregador, cantor, pastor, idolatrar o filho, idolatrar o carro, idolatrar a casa, idolatrar o ministério, isso também é idolatria, e os idólatras ficarão de fora. E Hebreus 11:32 diz a Bíblia, quem mais? E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir
o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Observe que Sansão não cometeu suicídio. Algumas pessoas dizem, mas Sansão suicidou e está aqui na galeria dos heróis da fé. Sansão não cometeu um suicídio. Sansão, ele escolheu uma forma honrosa de morrer. Ele orou ao Senhor: pela última vez, para que eu vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Quando nós olhamos todo o contexto de Juízes, nós vemos isso, e Deus é que fortaleceu a Sansão. Deus não daria o seu espírito fortalecendo Sansão para cometer um suicídio e passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo 17, a Bíblia diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E o suicídio, a pessoa está autodestruindo. Observe que a Bíblia fala sobre sofrimentos do inferno, sofrimentos maiores e menores, pois Deus é justo e a balança de Deus não é injusta. Ao lermos Lucas, capítulo 12, versículo 47 e versículo 48, a Bíblia Sagrada diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aqueles a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Observe que a Bíblia fala de muitos açoites e de poucos açoites. Deus é justo. A pessoa não reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador e foi um ladrão de galinha e não arrependeu dos seus pecados. O livro das obras, os livros das obras serão abertos. É isso que Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, a Bíblia fala em relação ao trono branco, ao juízo final. Serão abertos os livros das obras. Roubou 10 galinhas, não arrependeu dos seus pecados, não nasceu de novo, não creu em Jesus, será sentenciado segundo as suas obras. Mas aquele que foi, por exemplo, um estuprador, um assassino, e não arrependeu dos seus pecados, não creu em Jesus e morreu sem a salvação, esse receberá mais açoites. É uma linguagem figurada para demonstrar sobre a justiça de Deus. O outro texto que ratifica essa verdade sobre a realidade do inferno e sobre sofrimentos maiores e menores está em Mateus capítulo 11, versículo 21 ao 24, aonde a Bíblia diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro. Olha a expressão bíblica: menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Deus é justo, e no inferno Guiena, o lago de fogo e enxofre, pessoas sofrerão mais rigor e menos rigor. O inferno não foi criado originalmente para o ser humano. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, versículo 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno Guiena foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas os seres humanos que não têm a salvação, não estão em Cristo, não creem em Jesus, passarão a eternidade em um lugar real
inferno, guiena, lago de fogo e enxofre. Aqui nessa vida é 70 ou 80 anos. Portanto, jovem que me ouve nesta noite, goza a vida, aproveita a vida mesmo, mas saiba que de todas estas coisas lhe pedirá o Senhor conta, prestação. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas os seres humanos que não têm a salvação, que não estão em Cristo, passarão a eternidade no inferno. O inferno é real, escapa-te pela sua vida. Os habitantes do inferno são chamados à luz da Bíblia desarraigados, obstinados, joios, bastardos, estrelas errantes, palhas, e as palhas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Aqueles que passarão a eternidade no inferno são chamados de sepulcros caiados, hipócritas, insensatos, peixes ruins, cães, cegos, bodes, abrolhos, cinzas, nuvens sem águas, cavalos murchos, filhos do diabo, filhos das trevas, rebeldes, insensíveis. O castigo, você que me ouve, do inferno, os castigos são eternos. A Bíblia Sagrada nos diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 10, serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Dia e de noite aqui fala de constância, pois será a eternidade. A Bíblia apresenta o inferno, como o fogo do inferno, Mateus 13, 42. A Bíblia apresenta sobre trevas exteriores, Mateus 8, 12. Vergonha eterna, Daniel 12, 2. Aonde haverão choros e ranger de dentes, aonde o bicho não morre, o verme não morre. É uma linguagem figurada para falar da consciência, pois verme é aquilo que está do lado de dentro. A consciência, pastor Cláudio, pessoas que ouviram a palavra de Deus sendo pregada na rádio como essa, na Rádio King FM, todos os dias. Você pode acessar a Rádio King FM no seu trabalho, são músicas que estão sendo entoadas em adoração a Deus, pregações que estão aí passando na Rádio King FM. Você pode entrar no website, no YouTube, as igrejas, algumas estão pregando aí a verdade, a palavra de Deus, e pessoas que tiveram a oportunidade, que estiveram dentro de igrejas, de templos, pessoas que eram frequentadores de igreja, mas que morreram sem a salvação, estão agora no lugar de tormentos, consciente das oportunidades. Pastores que estavam em pecado, em adultério, estavam pregando a palavra de Deus, pregavam, mas não viviam o verdadeiro evangelho, estão nesse exato momento no lugar de tormento, no Hades, irão ressuscitar no juízo final, no trono branco, e receberão um corpo que não será glorificado. O espírito humano vai voltar, porque é ressurreição, espírito, alma e corpo. O Hades dará os seus mortos, o mar darão os seus mortos, eles irão comparecer diante de Deus no trono branco. Eu quero de maneira bem pálida, de uma maneira bem simples. Pastor Maico, isso vai ser muito simples, eu concordo com você, vai ser muito pior, mas eu quero mostrar de maneira bem simples, bem pálida. Será mais ou menos assim no juízo final. Maria, Marta, ei José, ei Lucas, ei João, ei Danilo, se apresente-se a mim, então se abrirá o livro da vida, e o nome deles não estarão no livro da vida, e todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, diz a Bíblia sobre
o trono branco, que é diferente do tribunal de Cristo, que é diferente do julgamento das nações, são julgamentos diferentes. Eu estou falando do trono branco, do juízo final, do último juízo, que é para os ímpios, e eles serão sentenciados e lançados, não há salvação mais para eles, eles irão comparecer diante de Deus. João, os livros das obras serão abertos. João está constando aqui que no ano 2020, está constando aqui que você foi na igreja, mas depois você foi para o motel. João, você era casado, mas você estava pulando a cerca, em outras palavras. Pastor Maico, não será assim. É verdade, será muito pior, mas as obras, os livros das obras serão abertos, e cada um serão julgados, os ímpios serão julgados pelas suas obras e sentenciados e lançados no lago de fogo e enxofre. Eu quero terminar essa palavra, pastor Cláudio, mostrando o terror de pessoas que morreram sem a salvação. Olhe as últimas palavras, observe, ouça as últimas palavras de alguns ímpios, de algumas pessoas sem a salvação, que quando estavam nos últimos momentos da sua vida, olha o que eles falaram. Um filósofo inglês, conhecido como Hobbes, na hora da sua morte, ele disse: na hora da morte, estou diante de um terrível salto nas trevas. Thomas Scott, o antigo presidente da Câmara Alta inglesa, disse na hora da morte: até esse momento, pensei que não havia nem Deus, nem inferno, mas agora sei que ambos existem e estou entregue à destruição pelo justo juízo do Todo-Poderoso. Lene morreu em confusão mental, pedindo perdão até para mesas e cadeiras, e a mulher que assistia tudo isso disse que nunca mais queria ver uma pessoa ímpia morrendo. César Augusto disse na hora da morte: eu representei bem o meu papel? Bem, nesse caso aplaudam, porque a comédia acabou. Agora veja a diferença na hora da morte de algumas pessoas que morreram salvas. João Oxtoby disse na hora da morte, ele morreu salvo, e ele disse: o que contemplei, uma visão que não posso descrever. O evangelista Moody disse: a terra recua, os céus se abrem diante de mim. Glória a Deus. John Wesley disse na hora da morte: o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A Deus a glória. Martinho Lutero disse: estou partindo e em breve vou render meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, porque tu me remiste, tu Deus da verdade. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 8, ele deixou registrado: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você que me ouve nesta oportunidade, se você morrer agora, aonde você vai passar a sua eternidade? Não se engane, não há salvação fora de Cristo. Enquanto há vida, há esperança. E eu quero nesse momento lhe fazer o apelo, lhe dar uma oportunidade. Escapa-te por tua vida. Creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí aonde você está mesmo. Se você quiser, você pode escrever aí no comentário também do YouTube, nós vamos pegar o seu nome e orar por você. Mas reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Arrependa dos seus pecados, pois sem arrependimento não há salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O inferno é real, mas o céu também é real. E a nossa bendita esperança é sermos arrebatados
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, diz a Bíblia, e nós quem? Nós que estamos em Cristo, seremos transformados e juntos encontraremos com o Senhor nos ares. Eu quero te ver no céu, eu quero te ver no céu, portanto, esteja em Cristo. Se você está, permaneça em Cristo. Deus abençoe a sua vida. Pastor Cláudio, muito obrigado por essa rica oportunidade. Transformando vidas com as graças de Deus. Glória ao Senhor Deus poderoso, irmãos. Fazer a segunda parte, hein? Pastor, será uma honra e estou à disposição para responder perguntas sobre o tema Doutrina da Escatologia, uma bênção. Aí, pessoal, olha, perguntas, né? Nós vamos ter 10 minutos ainda de programa. Você pode escrever ali no WhatsApp, né? Ou no WhatsApp da rádio, ou ali no YouTube, as perguntas sobre esse tema. E nós vamos marcar com o pastor dele voltar muito em breve, para a gente continuar esse estudo, porque o estudo faz parte, né, pastor, do conhecimento, e o conhecimento é que nos faz ser livres, que nos liberta de todo o mal. Amém? Eu quero deixar para você que está ouvindo a Rádio King, eu coloquei ali nos comentários do YouTube, pastor, mas a Rádio King agora tem um número, tá? Tem o número de um telefone, Que bênção. tem o número do WhatsApp da rádio, direto da rádio, E tá? qual é o número, pastor? 774-479-1010. Esse é o número do WhatsApp da Rádio King FM. Você pode mandar mensagem, pedido de oração, conversar sobre anúncio na rádio, sobre patrocínio. Se você precisa de um emprego, você vai mandar aqui. Se você tem emprego para oferecer, você vai mandar aqui também. Uau, entendeu? e qual é o número, pastor, novamente? 774-479-1010. A gente vai gravar uma vinhetinha e eu vou colocar durante a semana, que a rádio fica 24 horas, né, pastor? Glória Então, a durante Deus. 24 horas a rádio toca. Nossos programas ao vivo é terça, quinta e sábado pela manhã, mas o resto do tempo, a madrugada tem pregação, de manhã tem pregação, à tarde tem pregação. Então, 24 horas, mensagem de Deus. E nós vamos, muito em breve, pastor Michael, nós vamos fazer um programa só de estudo. Que bênção. Tá? Vai ser um programa, creio eu, que é um programa de 2 horas. Vai ter o ensino, né? 2 horas com É. Bíblia. O ensino da palavra. Primeiro, a palavra vai ser dissertada, compartilhada. E depois, o outro tempo vai ser para as pessoas fazerem perguntas, para as pessoas trazerem as suas questões, para as pessoas dizer para nós qual o tema que elas querem aprender. Uau. O que parte da Bíblia elas querem conhecer mais. Então, nós vamos fazer um programa, né? O meu sonho seria um programa diário. Mas como todos têm um tempo corrido, né, pastor, de trabalho, verdade. não dá para a gente fazer todos os dias. Mas muito em breve, em nome de Jesus, nós vamos ter programa de segunda a sexta, com palavra, né, com louvor, com adoração. Uau. E eu disse uns dias atrás que nós vamos ter um vigilhão online. Vai ser a primeira Meu vigília Deus, que bênção. online, 24 horas de pregação, viu, pastor Maico? Uau. Entre uma pregação e outra vai ter um hino só para a pessoa tomar uma aguinha e vai voltar e vai ter outra palavra. Então, nós já estamos com tudo pronto. Todas as mensagens que forem gravadas, as mensagens que serão ao vivo, está sendo programada agora. Então, algumas vai ser gravadas, porque às vezes o irmão está lá no Japão e às vezes o áudio fica ruim, então eles vão mandar gravado, né? Mas a gente vai ter ao vivo aqui do estúdio. Nós vamos ter pregação ao vivo de alguns lugares aqui. Uau. E vai ter gravado também Que bênção. no tempo da madrugada. Então vai ser palavra, palavra, palavra. Ô pastor Cláudio, e a pessoa que está aqui nos Estados Unidos e quer uma igreja bíblica, o que o senhor orienta, aconselha? Rapaz, nós somos suspeitos, né? Para dar Mas indicação. qual é o endereço da igreja que nós estamos A congregando? igreja, eu falei, nós somos suspeitos porque nós vamos falar da nossa, né? Glória a Deus por isso. A nossa igreja, a Igreja Evangélica Resgate, tá ali na 149 da Mechanic Street, em Leominster. Toda quarta-feira tem palavra, sexta-feira tem estudo teológico, 8 horas, né, na quarta? quarta, 7h30 com oração, Com oração. 8 horas com ensino bíblico. Né? A Exato. nossa escola dominical é na quarta-noite. Só que o nível da escola de quarta-feira é um nível um pouco elevado, né? Um pouco mais teológico. Temos ali o pastor Maico, né, que dá aula lá. Glória Tem a eu, Deus. tem o pastor Alex, tem o presbítero Felipe, né? E amanhã o Amâncio vai dar aula. Bênção demais. Um abraço para o nosso pastor Alex Dias, pastora Diva Dias. Vem para
a Igreja Resgate em Leominster. Você é muito bem-vindo, você e sua família. Gente, olha, e se você, aí onde você mora, na sua cidade, você não tem uma igreja perto de você, ou você não tem igreja, ou vocês que tem por aí você acha que não tá legal para você, você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato conosco, né, pastor Maico? Exato. Quem sabe a gente vai até aí na sua cidade e abre uma congregação da nossa igreja, da Igreja Evangélica Resgate aí na sua cidade, pertinho de você. Você não vai ter nem que se dar o trabalho de dirigir 1 hora, 40 minutos. Você vai participar do culto dentro da sua cidade, perto da sua casa. É só você entrar em contato conosco, amém? Pastor, tem umas pessoas ali mandando os recados, né? Muito obrigado a todos vocês que estão conosco. A pastora Diva também está ali. Abraço, missionária pastora dela. Diva Dias. O evangelista Luciano está ali conosco. Evangelista Luciano, aquele abraço. Reginaldo lá do Brasil, do projeto Coração de Rua, está conosco. Olha que bênção. A Derlaide da Geórgia está conosco também. Abraço para todos vocês aí. Compartilhe, pessoal, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de É Deus. muita gente, não dá para responder todo mundo. Graças a Deus que não dá. Gente, olha, um aviso importante antes da gente finalizar, olha só. O pessoal que está conosco agora no YouTube, talvez você tá achando um pouco diferente a página do canal, mas é o seguinte, a nossa página, eu vou falar porque não é vergonha, né, Fala pastor? tudo, não me esconda nada, pastor. A nossa página da Rádio King FM do YouTube, ela foi derrubada, tá Olha bom? isso. Mas eu tive conversando através de e-mail com os administradores e eles vão retornar a nossa página oficial da Rádio King em 90 dias. Então, enquanto a Rádio King, a página oficial, não volta, nós vamos transmitir por essa página, que é minha pessoal, né, do pastor Cláudio, mas o link lá da rádio oficial, a página está funcionando, viu, gente? Eu só não posso fazer live lá. Mas essa mensagem de hoje, pastor, vai estar lá também, tá? Vai continuar aqui e eu vou colocar ela lá na Rádio King FM, no YouTube da rádio oficial. Então segue a gente lá, deixa seu like lá. Quanto mais like, mais seguidor tiver lá, mais rápido eles vão liberar a nossa página. E a gente vai voltar naquela página de novo, que lá tem várias mensagens, tem pregações, você pode navegar ali e ser abençoado em nome de Jesus. Inclusive, tem uma palavra do pastor, você falou sobre o Apocalipse, não foi? Exatamente, sobre o arrebatamento, o arpazo. É o arrebatamento da igreja, que o pastor Maico deu essa aula, tá lá no YouTube da Rádio King FM, que o link tá aí na descrição, tá? Tá aí embaixo aí, se você clicar, você vai lá para outra página. Vai lá, escreve lá, deixa o like lá, mas deixa o like aqui também para ajudar nós, né? Pode o meso-tribulacionista, o arrebatamento parcial, pré-ira, o pós-tribulacionista, pode todo mundo lá ouvir. Mas a igreja será arrebatada antes do período tribulacional, tá, pessoal? Isso é Bíblia. E se eu fosse você, eu ouvia lá. Pastor Elias Soares. Meu Deus, mestre pastor Elias Soares ouvindo aí. O senhor Esse conhece é o meu, pa- o senhor esse é conhece o o meu pastor- mestre na palavra do Senhor. Abraço, pastor Elias Soares. Pastor Meu Elias, mestre. eu vou deixar a cargo do pastor Michael convidar então o pastor Elias para trazer uma palavra aqui na rádio. Rapaz, Ou por telefone ou ao vivo. dizem que em terra de Melquisedeque, Abraão só dá o dízimo, né? Exatamente. Eu, na presença do pastor Elias, eu só dou o dízimo. Ô, glória! Pastor, tá estendido aí o convite, então, para o senhor trazer uma palavra para nós. Também tá estendida a pastora Diva, só ela falar o dia que ela quer, né? Já tá feito o convite para ela. Daqui uns dias o irmão Tiago vai estar conosco também. Que bênção. Né? Semana passada o Amâncio esteve aqui, foi uma bênção. Gente, olha, infelizmente, hoje, nesse momento, esse programa ao vivo, nós estamos terminando. Mas quinta-feira nós vamos estar aqui de novo, ao vivo, às 7 horas da noite para você nos Estados Unidos e 8 horas no Brasil. E tem mais gente ouvindo a gente no Canadá, na Argentina, no Paraguai, mas eu não sei que hora que é lá, então não vou falar o horário. Mas todo o nosso programa está à disposição de vocês que queiram participar. Nosso telefone da Rádio King FM, grava esse número para você pedir música, pedir oração e tudo. É 1774-479-1010. Tá no link da rádio. Se você abrir o link, logo lá tá escrito WhatsApp e tem um número. Pode chamar lá, deixa seu recado e eu vou pedir o pastor para fazer essa oração final, abençoando a nossa família. Pastor, com a palavra. Pastor Cláudio, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo, um abraço para a minha esposa, os meus filhos, Ana Paula, Simbera Ferreira, I love you, Chuchu, te amo, meu amor. Vamos orar, pessoal. Deus abençoe sua vida e sua casa. Esteja em Cristo Jesus, pois não há salvação fora de Cristo. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Agradeço ao Senhor por tão grande salvação. Ó Pai, eu apresento cada um, Senhor, que ouviu e aqueles que irão ouvir esta palavra.
A minha voz vai até o ouvido, mas do ouvido até o coração é o teu Espírito Santo. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, eu clamo por almas, Senhor. Ó Pai, escreva o nome, Senhor, dessa no livro da vida. Ó Pai, que a salvação possa chegar nesse lar, nessa casa. Liberta pessoas, Pai, da droga, da cachaça, da cocaína. Ó Pai, de todo mal, de toda vida, Senhor, de pecado. Ó Pai, que a salvação possa chegar para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome. Amém. Aleluia. Gente, olha, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. E até quinta-feira, 7 horas da noite, em nome de Jesus, seja abençoado, que o Senhor esteja contigo e que a misericórdia do Senhor nunca, jamais se apartará de nós. Amém? Muito obrigado, fique com Deus e até quinta, 7 horas da noite.